Olá, o nosso artigo tem como principal abordagem a velocidade crítica como preditor de desempenho aeróbio em crianças. O nosso grupo ele é constituído por Mariane Silva Souza, Williane Silva da Costa e Thaís Giovana Fernandes Queiroz Souza. Em geral, esse artigo irá discutir a avaliação do desempenho aeróbio e o controle do treinamento em atletas jovens. Os estudos eles mostraram a correlação entre a velocidade crítica e a performance em corridas, independentemente do nível de condicionamento ou idade das crianças. Na introdução desse artigo, foi citado alguns métodos que são limiar anaeróbio e o consumo máximo de oxigênio. O objetivo desse estudo é comparar o tempo de prova de 1.600 metros com o tempo predito pela velocidade crítica e verificar a associação da velocidade crítica em crianças de 9 a 11 anos, entre elas meninos e meninas. Então, eu vou falar um pouco sobre os processos metodológicos, que para realizar esse estudo foi feita uma avaliação em crianças com idades entre 9 a 11 anos. E eles tinham que ser praticantes da modalidade de atletismo, que essa modalidade era uma proposta de atividade extracurricular da escola deles, que foi uma escola pública municipal em Apucarana, no Paraná. Todas as crianças matriculadas foram convidadas a participar desse estudo, porém, só foram 25 meninos e 39 meninas que concordaram participar. Identificou-se o estágio de maturação sexual através de um método proposto por Tanner, classificando as crianças avaliadas no estágio 1 e 2. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná e foi assinado também um termo de consentimento para a utilização dos seus dados. O método utilizado foi autoavaliativo, que é proposto por Tanner, no qual permite à própria criança identificar em qual estágio maturacional ela se encontra, através de figuras demonstradas como observação do desenvolvimento da pilosidade pubiana. O método de Tanner contém 5 figuras diferentes que compreendem os estágios maturacionais, de 1 a 5, na intenção de evitar constrangimentos para a obtenção do diagnóstico em ambos os sexos. Uma professora e um professor da própria escola auxiliaram na realização das análises. De acordo com esse estudo, o resultado foi o seguinte: na tabela 1, foi indicado diferenças significativas entre esses grupos. Já na tabela 2, foi comparado o desempenho obtido na prova de 1.600 metros com o desempenho predito pela velocidade crítica. Já na tabela 3, foi apresentada uma correlação entre a velocidade crítica e o volume de oxigênio máximo e o desempenho aeróbio. De acordo com esses resultados, foi indicado que os meninos tendem a uma maior velocidade crítica que está associada ao melhor desempenho na prova, e no grupo feminino também há uma correlação significativa. Então, eu fiquei com a discussão desse artigo e agora eu vou falar um pouco sobre ela. Observou-se nesse estudo que o desempenho obtido na prova de 1.600 metros foi bem menor que o desempenho predito pela velocidade crítica através da mensuração do tempo, nos tiros de 200 metros e 800 metros. O estudo demonstrou também que a velocidade crítica pode ser utilizada em outras modalidades, como natação, ciclismo e remo. Só que para cada esporte é necessário analisar qual o melhor modelo de avaliação para se aplicar. O modelo utilizado no estudo apresentou maiores coeficientes significativos de correlação entre a velocidade crítica e o desempenho aeróbio, em relação à correlação entre o consumo máximo de oxigênio e o desempenho aeróbio, que se apresentou somente no grupo feminino. Isso indica que a velocidade crítica é um instrumento eficaz para a prescrição do controle de treinamento aeróbio. Contudo, podemos concluir que a velocidade crítica na sigla VC, medida em distância de 200 a 809 metros, não previu com precisão a capacidade de desempenho em uma prova de 1.609 metros em crianças, mas o coeficiente em correlação entre a velocidade crítica e o desempenho aeróbico em ambos os sexos indica que a velocidade crítica pode ser ferramenta importante para monitorar a capacidade aeróbica durante os treinamentos. Diante disso,
podemos observar que a velocidade crítica pode ser aprimorada com exercícios, especialmente aeróbicos, em qualquer faixa etária ou fase de treinamento. Para abordar o artigo em sala de aula, tem como objetivo induzir os conceitos de velocidade crítica, explicar a importância do desempenho aeróbico, sua relação com a saúde, realizar atividade física para medir e compreender a velocidade crítica e, por fim, encorajar a vida saudável e a prática de exercícios regulares. De início, podemos explicar como alguns exemplos do cotidiano, como correr no recreio, discutir sobre as atividades aeróbicas e como elas mantêm os pulmões e o coração saudável. Na prática, podemos utilizar uma corrida de 6 minutos para medir a resistência e calcular a velocidade média de cada aluno. Também podemos utilizar desafios de jogos com resistência para medir a resistência de cada aluno, com o auxílio de cronômetros, cones, planilhas e cartazes. A gente pode observar também no final a participação e fazer perguntas orais para certificar a compreensão de cada aluno. Assim a gente terá certeza que cada aluno aprendeu e compreendeu a importância da atividade física. Então, é isso. Esse é nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade.